Olá pessoal, hoje sexta-feira, dia 9 de dezembro, e a gente vai comentar aqui com vocês a movimentação do fluxo estrangeiro, tanto em base diária, referente ao pregão de hoje, e também o fluxo em base semanal para o nosso mercado. Dando uma olhadinha aqui no gráfico semanal do Ibovespa, aqui no próprio site da Bolsa, pessoal, nesta semana a gente interrompeu a sequência aí de queda que a gente teve na semana que passou. Nessa semana a gente fechou aí com o nosso mercado com uma leve variação positiva aí em relação ao Ibovespa. Se a gente verificar a movimentação do fluxo estrangeiro por parte aí das corretoras estrangeiras que a gente acompanha no pregão de hoje, dá só uma olhada como é que eles atuaram no nosso mercado, pessoal. Ponta compradora, tanto no nosso mercado à vista quanto também para o Ibovespa futuro. Divergindo de quê, pessoal? Divergindo do comportamento dos preços, porque a gente começou o pregão com uma valorização na primeira hora do dia. Depois a gente devolveu tudo na segunda hora e retomou aí na parte sequencial do pregão. Só que da metade em diante, ou seja, de 2 horas em diante, a gente novamente retomou uma sequência de baixa para o nosso mercado e somente nas 2 últimas horas do pregão a gente começou aí a retomar uma movimentação ascendente. Em relação ao fechamento de ontem, a gente teve aí uma queda de 100 pontos para o Ibovespa futuro no pregão de hoje. Se a gente der uma olhadinha na movimentação por parte deles no intraday do pregão de hoje, a gente vai observar que eles tiveram aí uma projeção de prejuízo de 235 pontos para os contratos do Ibovespa futuro em relação ao preço médio. Isso deu um pouco mais de 1.600.000 reais para o nosso mercado. E no dólar, pessoal, novamente movimentação bem parecida do pregão de ontem. Ontem a gente teve a primeira parte do pregão uma posição compradora por parte deles e numa segunda parte do pregão numa posição vendedora. Exatamente fizeram isso para o nosso mercado no pregão de hoje. Inclusive a moeda americana, que começou com uma valorização, devolveu ao longo do dia e no final do dia retomou uma movimentação de alta e fechou aí em relação ao fechamento de ontem com uma valorização de 7 pontos para o nosso mercado. No dólar futuro, como eles ficaram praticamente no 0 a 0, eles ainda tiveram uma projeção de prejuízo em relação ao preço médio, cerca aí 2,5 pontos, que deu um pouco mais aí de 25 mil reais para o nosso mercado. Dando uma olhadinha na movimentação por parte deles nos nossos gráficos diários, pessoal, dá uma olhada só na evolução de fluxo para esse contrato Z que vai se encerrar agora na próxima quarta-feira. Lembrando que a gente só vai ter liquidez agora no pregão de segunda-feira e também no pregão de terça. E eles estão em relação ao preço médio com uma projeção aqui de prejuízo de 1.400 pontos, pessoal. Isso significa um pouco mais aí de 2% de alta para o nosso mercado até a quarta-feira que vem em relação a essa movimentação compradores que eles estão colocando aí um pouco mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais, ou seja, quase 2 bilhões e meio para os contratos futuros no nosso mercado. Vamos ficar bem atento nesses 3 pregões, segunda, terça e quarta, em relação a essa movimentação para o nosso índice Bovespa. Em relação à movimentação deles no dólar, segundo o pregão de temperatura morna, conforme a gente comenta aí com vocês, e a moeda americana, depois de marcar um fundo no pregão de ontem, a gente teve aí uma evolução ascendente dos preços para o pregão de hoje. Se a gente verificar aqui no mercado de ações, eles atuaram aí como carro-chefe de compras nas ações ordinárias de Petrobras e nas ações preferenciais de Vale, eles atuaram aí numa ponta vendedora. Novamente, pessoal, o que eles atuaram numa ponta vendedora? Petrobras, Itaú e Vale. Vocês estão percebendo que eles estão atacando o quê? Ações de peso e de visibilidade. No caso aqui, hoje foi um dia perdedor por parte deles, porque os ativos que eles compraram caíram 0,72 de média. E os ativos que eles venderam, eles ganharam dinheiro, só que foi uma variação média menor, só de 0,5%. Então eles tiveram aí uma projeção de prejuízo de cerca de 800 mil reais para o nosso mercado à vista. Isso, para quem é novo no canal, não é usual, pessoal, em relação à movimentação deles para o ambiente intradiário. É claro que a gente sabe que eles não fazem operações somente intradiárias, só que a gente tem que abrir o olho porque eles fazem pressão de preços aí nos nossos ativos. No mercado de opções, eles atuaram aí numa ponta vendedora em Petrobras, muito em função aqui de compras de puts e também numa posição vendedora para as opções de Vale, assim como a gente tinha observado esse comportamento no pregão de ontem. E no pregão de hoje a gente teve aí uma queda para Vale e também uma queda para as ações de Petrobras. Se a gente verificar, eles tiveram projeção de lucro para as duas, praticamente aí no 0 a 0 para as opções de Petrobras. E em relação ao nosso quadro, eles tiveram aí uma ponta lucrativa para as opções que eles venderam, tanto de Petrobras quanto de Vale, só que uma ponta aí perdedora em relação ao ambiente comprador nas duas opções. Vamos dar uma olhadinha agora na movimentação de fluxo em base semanal. Pessoal, o Ibovespa terminou a semana com uma valorização de 0,31% no nosso mercado. E observem também o Ibovespa Futuro com ambiente de valorização.
e a moeda americana com ambiente de queda. O dólar comercial fechou semana cotado a R$ 3,37. Dando uma olhada aqui na movimentação do fluxo estrangeiro por parte aí das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, pessoal, eles atuaram numa ponta vendedora para o nosso mercado à vista e compradora para o Ibovespa futuro. E olha o montante que eles atuaram numa ponta compradora para esse contrato que vai se encerrar agora na próxima quarta-feira. Então vamos ficar muito atento porque a gente pode ter alguma pressão de alta para o nosso mercado nos próximos pregões, principalmente até quarta-feira, quando a gente tem o encerramento desse contrato no nosso mercado. Em contrapartida, eles também atuaram numa ponta compradora para a moeda americana. Apesar dos 2 últimos dias, a gente percebeu que eles ficaram praticamente aí de lado no nosso mercado. Isso é um certo quê? É um certo hedge, é uma certa proteção dessa movimentação compradora que eles estão tendo aí para o nosso mercado futuro do Ibovespa. Em relação à movimentação dos ativos, eles atuaram como carro-chefe de compras nas ações da Gerdau, novamente aí uma ponta compradora na companhia, sendo que na semana passada eles tiveram uma ponta compradora no ativo de 72 milhões de reais. Inclusive na semana passada a Gerdau terminou a semana com uma forte desvalorização de pouco mais de 9% no nosso mercado. Nessa semana também foi uma semana de desvalorização, só que bem mais branda, de 0,2 aí para o nosso mercado. Aproveitando que a gente está falando aí de Gerdau, pessoal, vamos dar uma comentada com vocês no setor de siderurgia. Eles também atuaram com uma ponta compradora nas ações de CSN e também atuaram numa ponta compradora com ambiente o quê? De desvalorização para o ativo, que caiu um pouco mais de 5%, e se vocês observarem aí na semana passada, eles também atuaram numa ponta compradora na companhia. Compraram um pouco mais de 18 milhões de reais e o ativo na semana passada também com ambiente de desvalorização, onde que caiu um pouco mais de 7,5% para o nosso mercado. Para as ações de Usiminas, também eles atuaram numa ponta compradora, 7 milhões, só não aparece porque a ação de ponta compradora com menor volume que a gente tem aqui é a Bradespar. Mas no caso de Usiminas, ponta compradora de 7 milhões e também o ativo terminou aí com uma leve valorização no nosso mercado durante essa semana. No caso, a ponta contrária do setor de siderurgia nessa semana foram as ações de Goal, que eles atuaram aí na ponta vendedora, respeitando a evolução de preços para o ativo durante essa semana. Comentado do setor de siderurgia, pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora em Petrobras, Vale e setor bancário. Tá tudo junto aqui, pessoal. Observem, Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Aí assumindo ponta vendedora por parte deles no nosso mercado. Inclusive na semana passada, Vale preferencial era o ativo carro-chefe de vendas por parte deles. E também Petrobras vinha na segunda posição. Nessa semana eles só inverteram essas posições em relação ao mercado e também venderam com bastante ênfase o setor bancário. E o único ativo que se salvou aí na semana foram as ações de Bradesco, que tiveram uma valorização, e conforme a gente está sempre comentando com vocês, essas ações do Bradesco são as que têm mais volume comprador aí no setor bancário por parte deles nesse curto prazo no nosso mercado. Então, nessa semana o ativo se valorizou e eles também venderam as ações de Bradesco no nosso mercado. Vamos ficar bem atento que, conforme a gente comenta com vocês, ações de peso e de visibilidade. Então, muito provavelmente, se eles não inverterem essa ponta vendedora nesses ativos, pessoal, esse contrato futuro que vai vencer na quarta-feira, e se eles tiverem uma ponta vendedora no contrato novo, a gente pode ter aí uma pressão de baixa para o nosso mercado. Então, vamos ficar bem atento nessa movimentação até a quarta-feira, o vencimento desse contrato do Ibovespa Futuro e a movimentação deles nesses nossos ativos que tem realmente aí grande relevância para o nosso Ibovespa. Comentando aqui o mercado de opções em relação a Petrobras e Vale, dá só uma olhada no comportamento deles durante essa semana. Ponta vendedora, o contrário que a gente já tinha observado aí nas 2 primeiras semanas desse acompanhamento que a gente está fazendo com vocês. No caso de Petrobras, eles venderam calls e compraram puts, quer dizer, projeção de queda nas 2 pontas. No caso de Vale, não. Pelo menos eles compraram puts, mas o ambiente vendedor de calls foi maior para o nosso mercado durante essa semana. Então vamos ficar bem atento, porque eles inverteram a mão em relação ao mercado de opções, conforme a gente está acompanhando aí em relação às 2 últimas semanas aí para o nosso mercado. Voltando lá para os nossos ativos, a gente consegue perceber que os ativos que eles atuaram numa ponta compradora tiveram uma variação média positiva de 0,7. Na ponta vendedora tiveram uma variação média positiva também de 0,4, ou seja, perderam dinheiro. Eles conseguiram ainda oferir lucros para o nosso mercado. E se a gente observar aqui a movimentação deles na semana, pessoal, mais uma semana positiva por parte deles. Pouco mais aí de 1.600.000 reais de projeção de lucro. Para quem é novo no canal, essa primeira barra em azul
são os resultados financeiros dos ativos que eles atuaram numa ponta compradora, ou seja, tiveram lucros. No caso de ponta vendedora, que é essa barra vermelha, nessa semana os ativos que eles venderam, eles tiveram o quê? Prejuízo. Só que ainda conseguiram ter mais uma semana de fechamento positivo para o nosso mercado. E se vocês observarem, pessoal, já tem praticamente 5 meses que a gente está acompanhando aqui no nosso canal essa evolução de fluxo por parte aí das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. E percebam a quantidade de semanas que eles fazem projeções de lucros para o nosso mercado. Por isso que a gente sempre enaltece a importância de acompanhar aí o fluxo por parte desses players que atuam no nosso mercado. Se a gente verificar aqui aquela posição em base semanal, juntando tanto o mercado à vista quanto o mercado futuro, pessoal, essa semana foi uma semana de alta para o Ibovespa, conforme a gente percebeu e verificou aí com vocês, e eles atuaram o quê? Numa ponta compradora. Tanto no saldo do Ibovespa, juntando aí o saldo da BMF, que são os contratos futuros do Ibovespa. Compraram praticamente aí 500 milhões de reais no nosso mercado. E se a gente discriminar isso por setor, basicamente o que? Calçado pelo mercado futuro. Se a gente perceber em relação àquelas curvas que eles fazem no nosso mercado, pessoal, dá uma olhada aqui nessa barra do Ibovespa, que é uma barra verde mais escura, ele começa o que? Uma onda ascendente, depois descendente, depois ascendente, depois descendente, depois ascendente novamente. E para os ativos do mercado à vista, que é o verde mais claro, mesma coisa, descendente, ascendente, descendente e agora diminuindo essa descendência para o nosso mercado. E se a gente verificar, pessoal, mais uma semana de alta para o mercado, uma leve alta, mas com um volume comprador por parte deles bem próximo da média dessas últimas 21 semanas que a gente está acompanhando aí com vocês o fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Bom, pessoal, espero que a gente esteja ajudando vocês que acompanham aí o nosso canal a verificar a pressão de preços que esses participantes fazem no nosso mercado. A gente deseja para vocês um excelente final de semana. Na segunda-feira a gente retoma a nossa avaliação do mercado no final do dia e conforme a gente está comentando com vocês aí já alguns vídeos, a gente tendo alguma brecha durante o pregão, a gente retoma e faz aí a gravação do Giro Rápido para vocês, para que vocês sempre possam ficar bem informados da pressão de preços que esses participantes fazem para os nossos ativos. Um excelente final de semana e até segunda-feira. Tchau, pessoal!